Olha só a situação que a pessoa vem à igreja. Aqui, ó. Pelo meu Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, pois você vai abandonar ela com todos os seus trabalhos. Sai daí, eu não vou ver nada de você aí. Amém. Pode abrir seus olhos. O que você estava sentindo? Fortes dores de cabeça, insônia, estômago. E agora? Agora saiu, aliviou, passou. Tudo. Tudo. Que Deus ilumine a todos que acompanham esse programa pelo YouTube nesse momento. Olha, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te iluminar através desse programa. Esse programa é feito para você que vive se perguntando: será que a minha vida vai ser só sofrer, perder, chorar? Pode ficar certo que não. Vamos lá aos estúdios. Ô, pastor Flávio, quem é que está com o senhor hoje aí? Olá, Bispo Dieter, olá a todos os amigos que estão agora acompanhando a programação direto pelo YouTube. Estamos aqui com a Simone. Tudo bem, Simone? Bom, tudo bem, pastor. Daqui a pouco a Simone vai estar contando a história dela, as batalhas que ela enfrentou pela fé e venceu. Mas eu quero pedir você que está pelo YouTube fazer duas coisas agora. Primeiro, inscrever no nosso canal para que você venha receber sempre tudo que está sendo compartilhado aqui pelo Universal Amazonas, pelo YouTube, e também ativar o sino de notificação, para que quando nós postarmos aqui os tantos testemunhos, como também as programações, você venha já ser notificado de cada programação. E lembrando que o Batalha Espiritual vai ao ar toda quinta-feira, como também sexta-feira, 9 horas da manhã, com histórias impactantes. Já aproveite, deixe aí o seu pedido de socorro nos nossos comentários. Simone, qual foi o pior momento assim que a senhora enfrentou? Foi quando eu estava com depressão, né? Assim, do pânico, que eu tentei me matar, era 1h30 da madrugada, né? Tentei me matar com a faca. E vinha aquelas vozes, né, no meu ouvido dizendo: te mata, não tem mais jeito para ti, não tem mais problema, não tem mais nada, tu já foi desprezada por muita gente, então te mata. E do outro lado tinha outras vozes falando: diga para tua mãe, diga para ela. Então daqui a pouco a Simone vai contar, e a história dela, bispo, vai impactar muitas pessoas através dessa programação. Então podemos esperar aí uma grande história, né, de libertação. Você há pouco acompanhou aí esta senhora que nós ajudamos na última sexta-feira, 19 horas. Ela estava muito mal. Assim, o semblante dela, eu até citei isso, né? O semblante dela estava assim, meu Deus, digamos, quadrado de tristeza. Ela estava muito mal. E após a oração era outra criatura. Como é que você explica isso? Quer dizer, a opressão do diabo. A opressão do diabo. As pessoas, muita gente está oprimida pelo diabo, presa nas garras do diabo. Olha só esse texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Por quê? Porque Deus era com ele. Oh, meu amigo, é por isso que nós estamos aqui. O Senhor Jesus nos deu o Espírito dele. Ele nos deu o Espírito dele. Para quê? Para fazermos o bem, para cuidar de você que está oprimido. Não sabe o que é dormir, não sabe o que é comer direito, não sabe o que é viver direito. Nós estamos aqui para ajudar você e nós vamos ajudar você. Daqui a pouco a história da nossa amiga Dona Simone para você. Me dá aqui as imagens do último domingo, por favor. Foi um domingo, o nosso primeiro clamor da justiça. E que domingo nós tivemos? Domingo de muitas respostas. E tudo aconteceu porque Deus disse que ia acontecer. Ele disse que
por meio da fé, justiça é feita. A justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Não é por mérito, não é por merecimento, tá? Não é uma coisa privada para algum tipo de pessoa, de condição, nada disso. Qualquer um que crê nas promessas de Deus, coisas assim acontecem. Vamos lá. Qual o nome da senhora? Leidmar. O que aconteceu? Apareceu um caroço desse lado do meu lábio. Eu fui para dermatologista ver o procedimento e começou a crescer. Estava com 4 meses, estava grande, crescendo. E de cara ela atestou que era um câncer de pele. E aí eu não aceitei. Nada me abalou. Eu parti para cima do diabo, porque eu disse, eu sou filha de Deus, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu me nego a aceitar essa doença. Eu não aceito, porque o meu Deus é mais. Porque eu estava dentro da casa dos meus filhos, eles moram lá e tudo incrédulo, e minha nora ateia. E ele disse, a senhora não vai sair daqui enquanto a senhora não fizer o tratamento. E eu disse, eu vou fazer, mas não vai dar nada. E com menos de um mês que a minha cirurgia estava marcada com o médico, o caroço caiu. Eu ungia todo dia, usava água e eu ungia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com óleo. E caiu. Caiu e não ficou nenhum sinal. A minha nora, que é enfermeira, disse, eu nunca vi isso. O que a senhora usou? Eu digo, a força e a fé que eu tenho no Senhor Jesus. Deus não me chamou para ser derrotada. E aí eles tinham medo, porque achavam que eu ia ficar depressiva. Mãe, como é que a senhora tá? Eu digo, tô ótima, porque quem tem Jesus tem tudo. E minha nora, não contente, perguntou, a senhora não tem medo de morrer? Eu fiquei rindo para ela, não tenho medo, porque para mim morrer é lucro, porque a minha vida está na mão de Deus. Qual o nome da senhora? Maria Socorro. Fala, dona. Alcançou socorro? Sim, senhor. A senhora estava com o quê? Bispo, essa noite faleceu uma pessoa da nossa família. É mesmo? Assim, quando eu recebo assim uma notícia que não é agradável, assim, mexe com o meu estômago. Então, passei a noite com o estômago, parece assim que eu tinha engolido um boi. Aquela dor, estava inchado. Sim. Também? Tava... Eu cheguei aqui, parece que eu estava com o estômago desse tamanho. Você estava grávida? Nem quando está grávida a gente não fica assim. Nem quando está grávida, pior ainda. É, porque grávida a gente tem a sensação que tem uma coisa ali, mas não está doendo, inchando. E eu cheguei aqui, vim aqui no altar, eu determinei que esse mal ia sair, porque quando a gente recebe uma notícia ruim, parece assim que o mal entra e fica ali perturbando. Não dormi direito, eu disse, mas eu vou para a igreja cedo e quando eu chegar lá, vai passar. E graças a Deus eu não estou sentindo nada. Passou tudo, hein? Passou tudo? Passou. Amém. Fala, dona Valesca. Há 2 semanas eu fui diagnosticada com um nódulo cancerígeno na tireoide. Tinha um volume aí? Bastante grande, assim, eram 2. Um do lombo direito e esquerdo. Sim, sim. Tosse, não sinto. Doía? Doía, incomodava. Tá bom, já era. Olha, eu só queria que você cresce, tá? Só você crê. Olha só essa palavra, eu vou colocar para você aqui, ó. Salmos 107, 20, ó. Enviou a sua palavra e os sarou. Olha como é que Deus sara as pessoas. Olha como é que Deus sara as pessoas. É com a palavra. Você que esteve no último domingo, você viu. Eu falei para as pessoas, justiça para quem crê na palavra. Justiça, ele enviou a palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E os livrou da sua destruição. E os livrou de sua destruição. Domingo agora, senhora, domingo agora nós vamos partir para a fé. Vai ser o dia, é o dia principal também da Fogueira Santa, né? É o dia em que a Universal vai se transformar num tribunal divino, aonde você que creu, você vai passar no altar, aonde ele vai julgar as causas impossíveis que os tribunais humanos não conseguem. São incapazes de te ajudar.
mas a Deus todas as coisas são possíveis. E eu quero que você aceite o meu desafio, você que está um farrapo. Você diz assim, bispo, eu estou um farrapo. Nem eu me aguento de doença, de vício, de perdição. Nós vamos com tudo para te ajudar, tudo. Não, preste atenção, você procura alguém que lute para você ficar bem, chega antes da reunião, tá? Nós fazemos 6h50 e 9h30, que é esse culto principal aí. Chega antes, porque logo no início, os primeiros 20 minutos, nós nos debruçamos para você ficar bem. Você vai ser o nosso próximo testemunho. Só preciso que você creia. Você crê, então você não vai ficar com essa vida que é uma lástima. Prepare-se para esse domingo, prepare uma garrafa com água também. Só que a garrafa com água domingo a gente não põe nada, só põe uma gota da água ungida, né? E na sexta-feira que nós colocamos o sal, mas daqui a pouco o Flávio fala acerca disso. Ô Flávio, você tem nomes aí? Bispo, são muitas pessoas enviando mensagem, deixando seus comentários. Nós temos aqui, bispo, o Maurício, ele diz estar enfrentando graves problemas espirituais. Toma remédios controlados, muitas perturbações e não consegue dormir. Ele diz, estarei indo nessa sexta-feira, levando a minha garrafa com água para receber esse elemento sagrado, o sal. A Júlia, ela diz, eu carrego uma grande tristeza dentro do meu interior, pois depois do fim do meu relacionamento, nunca mais eu consegui ser feliz na vida sentimental. E o fim desse relacionamento, ela acrescenta, foi estranho, depois que ela encontrou algo ritual diante da casa dela e nunca mais falou com o namorado. E ela vai estar nessa sexta-feira para quebrar essa maldição, trazendo a água para receber o sal. A Vitória, do Jorge Teixeira, ela diz não aceitar as injustiças das enfermidades que está sobre a saúde dela. E ela diz, estarei neste domingo às 9h30 da manhã, buscando no Tribunal de Deus a justiça. A dona Anne, bispo, ela pede ajuda, pois ela não aguenta mais tanta dor e sofrimento, carregando-se dentro dela. E o filho que se encontra nos vícios, ela diz, isso tem sido uma dor e uma grande injustiça. Eu vou para o Tribunal de Deus buscar a libertação. E a Débora, ela diz, a maior injustiça é eu não ter o Espírito Santo. Por isso, bispo, estarei indo neste domingo ao altar, subirei ao altar e tenho a certeza que receberei o Espírito Santo. É com o senhor, bispo. Olha, graças a Deus que Deus faz justiça. E eu fico feliz em ouvir que pessoas aceitam o desafio, mas é desafio mesmo. Olha, você que diz assim, bispo, mas eu não tenho essa fé. Mas eu tenho. Deus me deu. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Você não vai ficar nessa, desculpe o termo, nessa desgraça de vida. Aceita o desafio. Aceita o desafio. Tanto nessa sexta-feira, como nesse domingo todo especial. Você não vai ficar com essa vida lastimável, lamentável, não vai, não. Nós vamos fazer de tudo. Olha, eu faço um voto com o Espírito Santo aqui. Tudo que estiver ao meu alcance para te ajudar, eu vou fazer. Tudo. Mas você vai mudar essa sua história. Prepare-se. Vamos lá. Vamos à história dela então, Flávio. Então, bispo, vamos sim acompanhar agora a história impactante da dona Simone, que ela venceu, né, dona Simone? Venceu, desde nova, muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, conte pra gente. Desde os 13 anos, né, minha mãe levava para as casas de encosto, né, pastor? E de lá ela manifestava os encostos ali, então eu presenciava tudo aquilo ali. Na nossa casa não tinha paz, por exemplo, o meu padrasto, né, batia muito na minha mãe, e a gente não sofria muito com isso, eu e meus irmãos. E eu imagino que era um sofrimento para a senhora, para a mãe, e isso foi desencadeando o que na vida da senhora? Isso foi desencadeando, pastor, um ódio muito grande. E depois, com o tempo, a minha mãe foi embora, e desde ali o ódio foi crescendo por ela. Então agora, além de ter o ódio pelo padrasto, que foi um pai que criou, a senhora também ódio da mãe.
Ódio Sim, mortal, é? totalmente, muito grande. Então, eu vivia no mundo de prostituição, vivia vivia com um homem, com um e com outro, né? Não tinha uma pessoa fixa. E isso a senhora foi só se entregando até que veio o quê? Uma depressão muito grande, profunda mesmo, síndrome do pânico e depressão. E praticamente eu vivia aprisionada dentro da minha casa. Só chorava e tinha medo de andar na rua. Parecia que o teto ia cair em cima de mim. Sentia palpitação, aceleramento do coração, falta de ar. Uma noite dessa, já com todos esses sintomas, né, não dormia. Passava noites acordada, não dormia. E uma noite dessa, era 1h30 da madrugada, mais ou menos. Eu peguei a faca e tentei me matar. A voz: te mata, não tem mais jeito para você. Tu é desprezada, ninguém gosta de ti. Ninguém gosta de ti, ninguém tá nem aí para ti. Tu foi desprezada. Todo mundo te odeia, ninguém te ama. E aí outra voz dizia: diga para tua mãe. Diga para tua mãe. Diga. Aí foi quando uma noite dessa eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. E falei: mãe, tem um monte de vozes aqui falando no meu ouvido para me matar, para me matar. Ela começou a orar. Ela orou, fez uma oração muito forte. Aí foi quando eu larguei a faca, me acalmei. Mas a senhora tinha ódio da mãe? Sim. Mesmo com ódio, a senhora conseguiu ligar para ela? Consegui ligar. Porque a minha mãe já intercedia por mim. Ela já fazia propósito na igreja, ela já orava por mim. Então a mãe da senhora já tinha se convertido? Já tinha se convertido. E a senhora não sabia? Não. Né? E ela falou: vai para a igreja amanhã. Ela falou assim: vai para a igreja. Aí eu não respondi. Eu disse: não vou não. Aí me acalmei e fui dormir. E dormi a noite toda. Quando foi no dia seguinte, ela me ligou e disse para mim ir para a igreja. Eu disse: eu não vou para essa igreja, não. Essa igreja rouba, é ladrona. Eu vou para essa igreja ladrona, não. Eu dizia bem alto no telefone, bem grossa, entendeu? E aí foi uma vez, aí eu passando aqui na catedral, eu entrei e fiquei lá no finalzinho, lá atrás. E dali a senhora voltou, continuou frequentando? Não continuei. Eu estava aqui porque ela me trouxe, então, para acompanhar ela, né? Fazia ali, ela estava se chegando até mim. Eu comecei a frequentar o núcleo de oração, né? Próximo da minha casa. E ali eu manifestei várias vezes, né? Não foi fácil, né? Que mesmo assim, eu indo para o núcleo, às vezes, eu via as vozes também. Porque na hora que eu ia andando para o núcleo, era bem próximo da minha casa, não era longe. As vozes diziam: não vai, você vai passar mal. Quando era no dia de Santa Ceia, no núcleo, você vai passar mal. Você vai tomar aquele vinho, você vai passar mal. Não vai. Na metade do caminho eu voltava para minha casa. Eu não dava continuidade. E chegou a passar mal em casa também? Manifestar em casa? Sim. Cheguei teve uma noite dessa que eu estava tão possessa que eu quebrei a porta do meu quarto com as duas pernas. Quebrei mesmo. Não sei de onde eu tive tanta força para quebrar aquelas portas. Partiu no meio a porta e eu queria agredir o meu esposo, bater nele. Espera aí que o bispo tem uma pergunta para a senhora. Ô Flávio, mas eu ouvi direito mesmo aí? Ela quebrou uma porta? Ela quebrou uma porta e o que ela ia fazer com o marido de joelhos? A senhora percebeu que era um demônio, né? Acordou, minha senhora? Foi quando ele se ajoelhou, bispo, e pediu: por favor, não me bata, chorando. Aí foi quando eu entrei, saí e fui-me embora dali. Naquele dia, a minha ficha caiu. Eu acho que desde aquele dia ali eu comecei a querer algo de Deus, a ter uma mudança na minha vida. E aí eu comecei a perseverar, né,
direto no núcleo ali, fiz as correntes de terça, ia da cura, ia na quarta, em busca do Espírito Santo, ia na sexta, e aos domingos, né, da família. Então eu comecei a perseverar e a minha luta foi ali constante, buscando Deus na minha vida, teve uma fogueira santa, e aí você que quer o Espírito Santo para a sua vida, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a lutar ali, perseverando, busca do Espírito Santo, orava de madrugada, né, buscava ele intensamente, e foi uma vez que eu recebi o Espírito Santo numa fogueira santa. Recebeu o Espírito Santo, dona Simone. E o que aconteceu após isso? Depois daquilo ali, a mudança foi total. Hoje eu sou uma pessoa totalmente liberta, abençoada, feliz, porque eu tenho um Deus que mora dentro de mim, aqui. Eu liberei perdão para minha mãe, eu liberei perdão para o meu pai. Então, as pessoas que me conheciam antes da Simone de hoje, elas veem a diferença, como é que eu era. Agora, e o marido? Que a senhora quebrou a porta lá para bater no marido. Como é que é o casamento, dona Simone? Hoje o meu casamento está abençoado, graças a Deus. Hoje, vida transformada. Totalmente. Tem paz? Tem paz. Dorme. Hoje. Durmo que só. Hoje eu tenho uma paz que eu acho que como eu queria ter conhecido antes essa paz, como eu queria ter conhecido esse Deus muito antes na minha vida. Hoje transformado. Totalmente. O Bispo de Éter está aí mais uma prova que, sim, tem como vencer as batalhas espirituais pela fé. E a Simone é uma prova disso. E você que está acompanhando a programação e quer a nossa ajuda, sexta-feira na Universal é dia de libertação. Nós temos pedido às pessoas para preparar a garrafa com água e trazer na sexta-feira para a libertação. Nós vamos colocar o sal, elemento sagrado, como você acompanha nessas imagens. Você pode vir nessa sexta-feira, especialmente às 19 horas. Bispo, tá aí. O que dizer diante de uma história impactante como essa? É com o senhor. Que história, hein? Que história de libertação. Então, minha amiga, meu amigo, você que vive uma vida toda embaraçada, toda embaçada, você que está no tráfico, você está mergulhado nisso, daqui a pouco, se você não acordar, te matam. Te matam. Você vai ser mais um que vai perder sua vida de bobeira. Jesus está chamando você, nós vamos te ajudar. Hoje nós temos a quinta-feira a terapia do amor especial, 19 horas, pode vir hoje. Mas sexta-feira, 7 da manhã, tá? Eu já vou te ajudar às 7 horas da manhã. Cedo, 7 da manhã, e principalmente na sessão do descarrego à noite, 19 horas, mas é um dia todo de batalha espiritual. Me dê nomes aí, Flávio. Com certeza, Bispo, as pessoas estão enviando as suas mensagens, pessoas com sede de justiça. Nós temos aqui o Bruno, ele diz isso, Bispo, eu tenho sede e fome de justiça. Por isso estarei neste domingo buscando em Deus a total justiça sobre a minha vida. E o Fernando, ele diz não aguentar mais tanto sofrimento. E o maior sofrimento dele é não ter o Espírito de Deus. Por isso, Bispo, estarei subindo ao altar para buscar a justiça divina. E a Ana Carla, ela diz que o casamento dela tem sido um casamento de grande injustiça. Não aceita perder o marido para amante. E ela diz, eu estarei indo até o altar para colocar um fim em toda a injustiça. E o Fernando Guedes, ele tem carregado um grande medo, tem sido vítima de medo e não consegue ficar só. Ele pede oração e vai estar nessa sexta-feira junto conosco às 19 horas. É com o senhor, Bispo. Nós vamos com toda a nossa força. Agora é momento de oração. Nosso Deus, o Senhor viu fé nesta mulher. O Senhor atendeu, fez justiça. Mesmo ela sendo uma pessoa perturbada, totalmente mal estava, mas ela creu na tua voz, creu na tua palavra.
Ela, meu Deus, conseguiu vencer. E quantas são as pessoas também que estão vencendo, crendo em Ti. E esta pessoa que agora ora conosco, meu Deus, eu peço por ela. Esta pessoa que não aceita perder, não aceita, meu Deus, ser derrotada. Esta pessoa que já está vendo a tragédia anunciada, meu Deus, desperta esta pessoa agora para a fé. Alcança-la também, meu Pai. Faz mudar essa história de vida em nome do Senhor Jesus. Consagra a água e produza milagres, salvação, e que esta pessoa seja o próximo testemunho em nome de Jesus. Eu concordo com esta oração. Ainda bem que nós temos um trono no céu, Jesus, e o Senhor julga. Jesus, meu Senhor Jesus, se não fosse o Senhor, nós estaríamos condenados. Mas porque o Senhor existe, tem jeito para o traficante. Porque o Senhor existe, tem jeito para qualquer pessoa. Em nome de Jesus, salva o que clama agora. Em nome de Jesus, meu Pai, produz uma grande salvação. Ó Espírito de Deus, no nome de Jesus, resgata essa pessoa do inferno. Quebra as mais grossas cadeias do diabo. No nome de Jesus tem jeito para você. A água está ungida pelo Espírito Santo. E Ele mesmo ajuda você nessa hora. Te socorre na tua aflição. Eu já te agradeço, Senhor Jesus, pelas respostas que o Senhor me deu agora em favor deste povo. A água está ungida. Eu concordo com o João Carlos. Bebamos dessa água. Me ajudar, meu Deus, não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites. Que Deus ilumine você. Que você se dê valor. Porque Deus valoriza cada alma. Mas você precisa se valorizar. Não entregue a tua vida ao diabo, não. Não entregue a sua vida às coisas erradas, não. Corra para Deus. Ele é refúgio certo para você. Tá bom? Grande e forte abraço para todos. E em qualquer templo da Universal no mundo, encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.